Olá, tudo bom? Esse é o último episódio da nossa série Universidade Babilônia. Fica até o convite para você que não assistiu aos outros episódios, eles estarão disponíveis no canal do Distrito Cidade Livre, Adventistas Distrito Cidade Livre, para você estar acompanhando a nossa série. Hoje, no nosso último episódio, nós vamos estudar o livro de Daniel no capítulo 4, onde vem falando do episódio da loucura de Nabucodonosor, onde Deus proclama uma sentença sobre ele e como Deus ele foi misericordioso com Nabucodonosor nessa história aqui que nós vamos ver. Você pode acompanhar, você que está comigo desde a primeira série, como Deus ele vem trabalhando com Nabucodonosor desde o capítulo 1 para converter o coração de Nabucodonosor ao Deus de Daniel. No capítulo 4, quero que você acompanhe comigo a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que o Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Interessante que Nabucodonosor ele deseja paz para as outras nações. Por quê? Porque ele tem paz. E ele tem paz através de Daniel e seus amigos, através daqueles que estão obedecendo a carta que Deus enviou através do profeta Jeremias lá no capítulo 29, que a paz de Babilônia seria a paz de Israel. E ela atinge um nível tão alto que Nabucodonosor agora ele não está satisfeito em ter essa paz só para ele. Ele deseja multiplicar essa paz para os outros povos. Bonito isso, não é verdade? No capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz em meu palácio. Eu tive um sonho que me espantou quando eu estava no meu leito. Os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso eu expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação. Por fim se me apresentou Daniel. Veja que curioso, a repetição do capítulo 2 aqui no capítulo 4, o rei Nabucodonosor ele sabe da qualidade, do diferencial de Daniel e seus amigos, mas ele tem um sonho de novo. Ele sabe que Daniel interpretou o outro sonho, mas aqui ele não chama Daniel e seus amigos, ele chama todos os sábios da Babilônia. E como eles não foram capazes de interpretar o sonho, por último, Nabucodonosor chama Daniel. E aqui Daniel ele tem um nome especial, né, que é Beltesazar, que é Bel protege o rei, um nome babilônico para Daniel. E no verso 9 diz assim: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Veja que interessante, Nabucodonosor ele sonha com uma árvore e não é por acaso. Os sumérios, eles adoravam uma árvore e eles achavam que a árvore ela tinha uma conexão que ligava a terra com o céu. E você percebe aqui que ele fala no verso 10, no finalzinho, que a árvore era grande. Lembra no capítulo 2, quando ele conta... quando Daniel está contando a interpretação do sonho da estátua, e no verso 31 diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa árvore, com essa informação, ela já dá um indício para a gente que está se referindo semelhante à estátua, ou seja, essa árvore ela representa Nabucodonosor. Ele é a ligação da terra com o céu. É isso que esse sonho está mostrando para Nabucodonosor, porque eles tinham essa relação da adoração com a árvore como sagrada. E veja que interessante no verso 13, como ela vai repetindo a história agora no capítulo 3. No verso 13 diz assim:
No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: Opa, você lembra lá no capítulo 3 que Nabucodonosor ele tem um arauto que clama em forte voz também? Essa palavra aqui, vigilante, é a mesma palavra utilizada lá para o arauto, no capítulo 3, o verso 4, quando fala assim: Nisso o arauto apregoava em alta voz. Aqui também há um arauto apregoando em alta voz, dizendo: Derrubem a árvore, cortem-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhe o fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e bronze. Na erva do campo seja ela molhada, do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-lhe-se o coração, para que não seja mais um coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto do vigilante. Esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então ele conta o sonho aqui para Daniel. Daniel agora ele vai revelando todo o significado do sonho. A árvore representa Nabucodonosor. O reino dele, quando a árvore é cortada, significa que Nabucodonosor ele vai ser tirado do reino durante 7 anos. Lembra lá no capítulo 2 que Daniel fala para Nabucodonosor, é Deus quem tira reis, estabelece reis. Agora Deus está mostrando para Nabucodonosor que é ele que faz isso. Mas tem uma coisa interessante. Daniel também fala que, olha como é curioso, lembra daquela ligação da árvore, que a árvore para os sumérios é sagrada, que ela liga a terra com o céu. Olha aqui no verso 20 diz assim: A árvore que você viu cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e foi vista por toda a terra. E essa árvore ela tem um significado ainda maior, porque uma árvore que liga a terra com o céu, ela está ligando o nosso mundo com o mundo de Deus, mostrando assim que Jesus ele não é mais o mediador dos homens. É o reino de Babilônia agora que é o mediador entre os homens e Deus. No verso 22 diz assim: Você, rei, cresceu e veio a ser forte, a sua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio é a extremidade da terra. E veja que interessante, a história avança e no verso 33 diz assim: No mesmo instante se cumpriu a palavra de Nabucodonosor. Ele foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como boi, e o seu corpo foi molhado como o orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como a das aves. Veja que curioso. Lembra lá no capítulo 3, no episódio da fornalha ardente, quando Nabucodonosor fala assim no verso 6: Qualquer que não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Deus aqui ele utiliza as mesmas palavras que Nabucodonosor utilizou contra os seus servos. E no mesmo instante, Nabucodonosor ele se tornou como um animal. Nabucodonosor aqui ele não virou um bicho, mas ele sofreu da doença chamada zoantropia. E veja que curioso, no mesmo instante de Deus é diferente do mesmo instante de Nabucodonosor. Lá no capítulo 3, quem não adorasse a estátua seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Mas o tempo de Deus ele é sempre diferente do nosso tempo. Quando Deus fala aqui no verso 33 que no mesmo instante o Nabucodonosor foi transformado num bicho, o tempo de Deus é diferente. Porque olha só comigo, lá no verso 28 diz o seguinte: Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então veja só, o imediatamente de Nabucodonosor era ali na hora. O imediatamente de Deus foi 1 ano.
o sonho de Nabucodonosor e a sentença, Deus deu 1 ano para Nabucodonosor pensar a respeito do sonho. Para Nabucodonosor sair do caminho que ele estava indo de se engrandecer, de se colocar como a pessoa mais poderosa na terra, que pode atuar semelhante ao Deus de Daniel. Vejam que Nabucodonosor ele utiliza as palavras no final do verso 30, o meu grandioso poder, a minha glória e a majestade. Volta comigo no capítulo 2, o verso 37. Olha como Daniel ele se refere a Deus. Tu, ó Rei dos Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, poder, força e glória. Perceba que Nabucodonosor ele utiliza as palavras que Daniel usou para glorificar a Deus para ele mesmo. Quando o homem pega as prerrogativas de Deus e coloca sobre si, Deus intervém na história desse mundo. E quando Nabucodonosor ele faz isso, é que a sentença vem sobre ele. E aí agora Nabucodonosor ele passa a viver como um bicho. O capítulo 4, quando você compara ele com o capítulo 3, o capítulo 3 ele é uma tentativa de demonstrar o reino da Babilônia. E o capítulo 4 ele mostra que o reino do céu é o reino que domina, é o reino que prevalece, é o reino que está no governo desse mundo. Continuando a história, diz assim no verso 34, mas ao fim daqueles dias, ou seja, no final dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, eu levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele sepultados como nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes, tão logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino tornou a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Deus do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Você vê que incrível? Nabucodonosor, o capítulo 1 ao capítulo 4, é uma demonstração de que Deus quer salvar a Babilônia, de Deus quer salvar Nabucodonosor através da vida e da fidelidade de Daniel e seus amigos. Nabucodonosor agora, ele reconhece que ele não é nada perante Deus. O rei que se achava o mais poderoso, agora ele reconhece que ele não é nada. E o Deus de Daniel, ele agora exalta, glorifica e coloca toda a honra sobre o Deus de Daniel. Deus aqui resgatou Nabucodonosor. Jerusalém foi enviada para a Babilônia não como castigo. Jerusalém foi enviada para a Babilônia para salvar a Babilônia. Deus ele não quer só salvar Jerusalém, Deus quer salvar todos os povos. Jesus ele morreu por todos, portanto a salvação está disponível a todos. Esse é o convite que Deus oferece para mim e para você hoje. Aonde você está, Deus tem pessoas aí que Ele quer salvar através da sua vida, do seu testemunho, da sua pregação. Não viva em Babilônia achando que todos já estão perdidos. Em algum momento da sua vida, você também encontrou Deus. Alguém te apresentou a palavra de Deus. E você está vendo como é gostoso a gente se aprofundar na leitura da história aqui de Daniel. E se você tiver mais interesse em querer se aprofundar mais sobre a história de Daniel, sobre outras histórias na Bíblia, acesse o link que está aqui aparecendo na descrição do vídeo, www.decidimudar.com.br. Lá você pode pedir uma visita dos nossos pastores que estão espalhados por todos os locais no Brasil e no mundo, caso você esteja assistindo esse vídeo aí de outro país. E nós teremos o maior prazer em agendar uma visita para a gente poder juntos estudarmos a Bíblia, seja presencial ou virtual, como agora a pandemia nos oferece essa opção. E eu vou dar uma dica para você, esse é o último episódio da nossa série, mas o finalzinho do capítulo 4 prepara o cenário para o capítulo 5, tá bom? Para você continuar os seus estudos sobre Daniel.
O meu convite para você hoje é você ser como Nabucodonosor. Você tem percebido que a gente sempre quis ser como Daniel na história de Daniel. Mas a história mostra pra gente que nós somos muito mais parecidos com Nabucodonosor do que com Daniel. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, nós somos teimosos como Nabucodonosor, mas Deus ele vem trabalhando com a gente, pacientemente. E se você for prestar bastante atenção, Deus ele não deu só um ano para Nabucodonosor pensar a respeito da sentença que tinha sido pronunciada sobre ele. Deus está trabalhando com Nabucodonosor desde que Daniel chegou em Babilônia. Porque Nabucodonosor tem testemunhado através de Daniel e seus amigos como vale a pena ser fiel a Deus, como vale a pena honrar a Deus ao invés dos deuses de Babilônia. Deus ele é tão misericordioso que ele reservou um capítulo da Bíblia para ser escrito por um rei que era pagão. Mas esse rei, depois que ele conheceu a Deus, ele não é mais um rei pagão. Ele é um rei que exalta e glorifica o nome de Deus. O capítulo 4 do livro de Daniel, ele reflete muito mais a minha história e a sua história do que a vida de Daniel. Porque ele mostra como uma pessoa que começa a vida longe de Deus pode, no final da história, se tornar uma pessoa que conhece a Deus, que glorifica a Deus e que honra a Deus. Que essa seja a sua meta de vida, honrar e exaltar e glorificar o nome de Deus. Vamos orar. Querido Deus, podemos ver aqui, Pai, nessa série sobre Babilônia, como a nossa vida ela é muito mais parecida às vezes com Nabucodonosor do que com Daniel. E como o Senhor é misericordioso, como o Senhor trabalha com a gente de forma paciente para que a gente corrija as nossas falhas, esmague o nosso orgulho perante os seus pés e reconheça que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. O Senhor é que tem o poder para remover reis, para mudar as estações, para mudar o tempo. Nos ajude, Pai, a ser como Nabucodonosor no final da sua história, a ser aquele que honra e exalta o nome de Deus, a ser aquele que abandonou os costumes de Babilônia e agora vive uma vida de um cristão que honra o caráter e a vida de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Para finalizar a nossa série Universidade Babilônia, eu te convido mais uma vez para a gente cantar a música Teu Santo Nome. Que a sua vida seja somente para exaltar o nome de Deus.